Bom dia a todos. Hoje temos então o prazer de receber Ana Maria Bittencourt. Ela é médica e psicanalista de adulto, criança e adolescente, membro efetivo da SBPRJ e docente do Instituto da SBPRJ. Ana, a palavra é sua, por favor. Bom, em primeiro lugar, agradecendo muito esse convite, que estou honrada de rever alguns amigos, alguns colegas, o Sérgio, e então falei já alguma coisa, né, do prazer que eu tenho de estudar o Winnicott, que há muitos anos eu trabalho com o pensamento dele, com os textos dele, então é sempre bom a gente estar podendo rever. Eu estou apresentando um trabalho antigo porque o Sérgio me pegou de surpresa, né? Quando ele falou, para mim, foi assim, muita correria, né? E aí eu optei Rona, para. a Luciana não deixou eu falar. Eu queria te apresentar também antes, né? Nossa, desculpa, Sérgio, eu fiquei com o Pois é, horário dela para a gente aproveitar a Ana pois ao é. máximo, Não, é desculpa. muito importante isso, porque eu chamei a Ana assim em cima, porque era uma vontade grande que eu tinha que ela viesse, né? Ah. Aí eu falei, eu vou tentar, se eu vou me desculpar. Dei uma seduzida, mandei um bilhete para ela assim, Ana, eu quero gente chique falando lá, então tem que ser você, né? E É. aí ela falou, não, isso não tem problema para mim não e tudo, que ela tem uma Não, Sérgio, importância não precisa se enorme, justificar, não tem nenhum problema né? você me chamar E em cima da o, hora. pois é, e ela foi muito importante a história da Ana, porque a Ana, quando foi fazer medicina, ela já era psicóloga conhecida, trabalhava e etc. A IPA naquela época exigia que fosse médico, a IPA do Rio, para poder fazer formação. Então, ela, a Ana Maria Issa da nossa sociedade, a Selmi, por isso que eu insisti muito que o Roberto viesse, porque foi através do Roberto, que eu também fazia vestibular, que eu conheci esse pessoal, que era muito amigo dele, o pessoal amigo todo lá, todo mundo. Não tinha tantos analistas assim na época, né? Então, as pessoas. E a Ana foi muito marcante, porque realmente. E depois ela veio para a Janê, falecida Janê, né? Trouxe a Ana várias vezes aqui para falar no centro nosso e tudo, por indicação minha. Então eu queria, Ana, realmente falar de uma forma muito afetuosa, que seja bem-vinda aqui para nós, que esse seja o primeiro de vários encontros, viu? Então é Tá isso, não vou ótimo. alongar mais não, senão eu choro. Ô, Então tá. Sérgio, olha aqui, eu não estou reclamando de ser em cima da hora, não. Pode, quando que se quiser, até na véspera, se eu puder, tudo bem. Eu só estou dizendo isso para justificar por que que eu não pude trazer uma contribuição mais recente, né? Mas não tem nenhum problema. Quando eu puder, eu posso, sem, sem nenhuma preocupação, tá? Bom, então eu vou ler aqui o trabalho para vocês, e não sei se todos tiveram acesso. Eu acho que, ainda que seja um trabalho antigo, né, ele vai abordar uma questão muito recente, né, que é essa questão da construção do self, na medida em que muitas das patologias que nós temos que fazer face na nossa clínica padecem, quer dizer, muitos dos pacientes padecem justamente dessa problemática de falta de integração do self. Portanto, eu acho que há que ter um cuidado de estar atento, porque o que ocorre é que esse tipo de patologia normalmente é encoberto por uma patologia neurótica. Então, o que ocorre muitas vezes é que o paciente vem com uma queixa. Aliás, não gosto de falar muito de paciente, porque justamente descaracteriza essa própria ideia do Winnicott de que a relação analítica é uma coparticipação, né? Um trabalho a quatro mãos.
Então, a pessoa vem buscar análise justamente nesses casos, né, de desintegração ou de falta de integração egóica, por sintomas que são sintomas encobridores dessa, dessa patologia, dessa desordem emocional, e só depois de algum tempo de análise é que vai emergir esses quadros que vão demandar uma variação, uma outra abordagem é, é, técnica, né? E que está justamente embasada nessas ideias de Winnicott, né? Então, eu vou começar a ler aqui o trabalho. A qualquer momento vocês interrompam e depois, no final, a gente vai conversar, né? Então, eu vou ler a epígrafe, porque eu acho que a epígrafe resume um pouco o espírito do trabalho. É, a procura é a evidência de que existe um self. A resposta para a questão esse epígrafe é de uma descrição clínica de Winnicott, né? A procura é a evidência de que existe um self. A resposta para a questão poderia levar-nos para uma longa e interessante discussão, mas era a questão que me interessava. Analisando, responde: pode-se postular a existência de um eu, tanto a partir da questão quanto a partir da busca, né? Eu acho interessante essa epígrafe, porque traz o espírito do que a gente vai conversar. A busca do self, do verdadeiro self, um dos eixos centrais do pensamento de Winnicott, ideia instigante pelo fato de trazer em seu bojo uma curiosa questão: como encontrá-lo, né? Refletir sobre o conceito de self em Winnicott é tarefa profícua e necessária, posto que ele se mostra muitas vezes impreciso, superpondo-se aos conceitos de ego, aparelho psíquico ou mesmo de ser, a noção de being do Winnicott. Além do mais, é útil relembrar que o termo self nem sempre correspondeu na literatura psicanalítica a um só e mesmo conceito. Ele, de uso raro na pena de Freud, ele foi utilizado em 50 por Hartmann, retomado em 60 pela escola inglesa e posteriormente por Courruit da escola americana, tendo sua especificidade no pensamento de cada autor. No que se refere ao Winnicott, gente, eu vou ter que abrir a janela aqui que está ficando quente. Desculpe, hoje amanheceu aqui meio friozinho, mas agora foi esquentando. No que se refere ao Winnicott, a postulação do conceito de self teve como objeto suprir o que ele considerava deficiente na metapsicologia psicanalítica, ou seja, um modelo de psiquismo que explicasse o processo criativo humano, ou, em suas próprias palavras, que explicasse o viver criativo. Ele assim pretendia não só alcançar uma compreensão mais ampla da natureza humana, como também permitir maior eficácia na terapêutica das patologias fronteiriças com distúrbios de identidade, mais especificamente aquelas por ele denominadas de falso self. É, Tratava-se de acrescentar à segunda tópica freudiana um complemento fenomenológico da pessoa ou do ser, isto é, uma instância da personalidade constituída posteriormente ao eu, numa relação com a mãe e numa relação com o semelhante. O self serviu então para delimitar uma dimensão narcísica do sujeito. Isso é a descrição que a Rudinesco dá. Revisitando seu artigo A Base para o Self no Corpo, o próprio Winnicott revela que a noção de self esteve mal definida em seu espírito,
mas ainda assim justifica para a tradutora francesa dele, que é a Clancier, que o termo self não deveria ser traduzido por ego, em francês, le moi, porque os dois conceitos emergem de óticas diferentes. Ao se usar o termo self, ele diz, insere-se diretamente na vida. Isso é citação dele, no setting daquilo que é vivo, ao passo que quando se fala de ego, o modo de aproximação é mais intelectual, o que pode até deixar o conceito mais claro, mas implica também numa posição mais distanciada de engajamento, de menor engajamento. Ainda que considerando impreciso o conceito de self, o Winnicott nunca o tornou equivalente ao sinônimo ego, tendo os dois termos mantidos ao longo da sua obra. Minha intenção nesse momento não é a de rastrear o conceito de self nos textos do autor, mas a de trabalhar com o binômio busca do self e criatividade, tentando conciliar certas características do self, unidade, totalidade, integração, fruto da maturação, que são, à primeira vista, essencialmente descritivas e inseridas, portanto, no referencial fenomenológico, com aquele de um self problematizador e investigador que o coloca no centro mesmo do processo criativo, lugar privilegiado que o Winnicott lhe ofereceu, onde o que está em jogo é essencialmente um processo dinâmico. Winnicott descreve o self como uma representação de si por si mesmo, a pessoa que eu sou, que não é senão eu, uma totalidade que se funda sobre um processo de maturação. Ele relaciona também com os conceitos de unidade e integração. O indivíduo pode ficar coeso e existir como unidade, não como uma defesa contra a ansiedade, mas como uma expressão do eu sou. Eu estou vivo, eu sou eu mesmo. A partir desta posição, ele diz, tudo é criativo. Adiante, contudo, tem uma outra afirmação que parece se contrapor à anterior. Apenas brincando, crianças e adultos podem ser criativos e, nessa condição, utilizar a sua pessoa integral e finalmente descobrir o self. Na primeira assertiva, o ato criativo pressupõe a existência de um self coeso. Na segunda, a descoberta do self pressupõe um ato criativo. Afinal, eu crio porque encontro o self ou encontro o self porque crio? Self é ponto de chegada ou de partida? Estaríamos diante de mais um paradoxo, frente ao qual deve-se proceder do mesmo modo que o Winnicott nos recomenda, face à condição do objeto transicional, ou seja, não se tentando jamais resolvê-lo, surge uma saída para tal questão. Se lembrarmos que, ao se falar de totalidade, devemos pensá-lo sob duas formas: totalidade fechada ou aberta, conforme propõe o cientista contemporâneo Simondon. Aqui um parênteses, que naquela época nós estávamos estudando aqui na Sociedade Brasileira com o professor Luiz Alberto Oliveira, que ele era a quem eu devo muito essa contribuição. Eu não coloquei isso na bibliografia, escapou, porque eu estava falando mais citações bibliográfica, mas o Luiz Alberto teve uma função muito importante como formador de um certo pensamento lá na nossa sociedade, justamente introduzindo aproximações entre conceitos das ciências ditas duras, né? Justamente para a gente compreender certos fenômenos psicanalíticos, né? Então, eu devo muito a ele esse conhecimento dessa teoria do Simondon, que ajudou, que veio completar, digamos assim, as dúvidas ou introduzir novas dúvidas a respeito do conceito
de self, né? Então, trata-se a primeira, a totalidade fechada, de uma organização objetiva, que está presente fora do tempo, em que, estando o todo formado, mudanças não mais ocorrem. Tem um objeto ali, com as suas próprias características, que vai ser incorporado, mas que sem considerar as transformações que ele sofre ao sofrer essa incorporação. A totalidade aberta seria compatível com o conceito de self winnicottiano, em que o todo não está pronto de antemão, mas forma-se em condição processual, tratando-se, portanto, de um movimento inserido no tempo. Esta perspectiva permite conciliar a ideia do self-totalidade com o self dinâmico, produto de um movimento de ir e vir. Self não é forma acabada, é organização aberta, sujeita a modificações constantes a partir de um sistema de trocas com o meio. Aí já entra toda a importância que o Winnicott vai dar ao meio e à relação do eu e do outro. No momento da criação, é necessário que as fronteiras entre a realidade externa e interna, entre o meio e o self, estejam borradas, porque se a marca do indivíduo ou do meio se sobressaem, o transicional não emerge. Eu suponho que você já tenham aí trabalhado, né, toda essa ideia do objeto e do fenômeno transicional e de espaço potencial. A criatividade é produto relacional e a busca do self para o Winnicott requer a experiência de um estado de repouso, não organizado, sem intencionalidade, onde as comunicações são dispensadas de conexão e de fio condutor. Estado esse que foi denominado de amorfia. Ali, a condição é de going on being, conforme descreveu Winnicott, oscilando do estado de integração ao de não integração. Quer dizer, eu botei o termo em inglês porque é sempre bom a gente ver esse uso do gerúndio, né, que o Winnicott vai fazer para justamente dar essa ideia de continuidade de movimento. Esse tipo de organização está presente em todos aqueles processos frutos do espaço potencial intermediário entre o eu e não eu, que são os objetos transicionais, o brincar e o criar. Acrescento eu agora, assim como justamente esses transtornos que eu falei no início dos pacientes fronteiriços que padecem dessa condição de não integração, né? Quer dizer, essa sintomatologia, aí citando a Renata Gardini, que teve entre nós, quer dizer, seria por uma deficiência do funcionamento desse espaço potencial, justamente. Então, aparece essa sintomatologia borderline, falso self, etc. A criatividade emerge desse funcionamento psíquico amorfo, movente, desconexo e relaxado, portanto, de uma experiência de não integração, que só pode ocorrer quando existe um meio suficientemente bom, propiciado pela presença de um outro. Então, é bom lembrar, não integração não é a mesma coisa que desintegração, não é? Que aí já seria o quadro patológico. É ainda de Simondon que tomarei emprestado o conceito de operação transdutiva. Quando se estabelece um campo, diz ele, parte de uma condição em que não existe nenhuma estrutura pré-formada, apenas um meio pré-estrutural, contendo energia em potencial, onde a estruturação de uma forma ocorre tanto pela ação de um elemento sobre um todo, quanto pela ação de um todo sobre o elemento. Em princípio, toda relação seria capaz de configurar uma estrutura,
Nesse sentido, o espaço potencial de Winnicott funcionaria como uma espécie de campo pré-estruturado, onde uma forma se organiza onde uma forma se organiza partindo da dinâmica da dupla. Uma força nesse sentido de campo tem ação moduladora e não modeladora. E isto a torna capaz de lidar com o imprevisto, o lacunar e o desorganizado. A ação modeladora traz como consequência a precipitação de uma forma, levando à construção daquilo que o Winnicott convencionou chamar de falso self. Peraí, que eu me perdi, já está aqui. A estruturação de um self a partir do espelhamento do olhar materno, assim como da escuta do analista, é trabalho de campo em permanente processo de construção e desconstrução. É um experimento contínuo. Mãe ou analista teriam apenas uma função catalisadora, mas é do ou no campo da desorganização que a organização emerge. Esta organização pode ser o self. Eu hoje até corrigiria esse termo da desorganização, porque nesse momento que a gente está falando desse estado de amorfia e não integração, não é que exista, seria uma não organização melhor do que uma desorganização. Essa organização, que pode ser o self, por exemplo, porque terá que se integrar, não se integrar, múltiplas vezes, como condição para a criação. O importante é o processo contínuo de brincar, de criar e de ser, sendo o self transicional, brincante, em permanente estado de transformação. O modelo de Simondon é interessante porque trabalha com o conceito não de indivíduo, que reduz a vida a uma unidade pré-formada, mas ao de individuação, que é uma condição processual em que o ser humano nunca está completo, nem fechado, nem isolado. Pelo contrário, quando vive, quando a gente o considera vivo, ele é sempre ponte. Tais conceitos, quando aplicado ao self, enfatizam sua condição de contínuo movimento, going on being. Parodiando Winnicott, eu diria que esse self está mais inscrito na vida do que o self indivíduo, porque ao entrar em contato com a vida, no ato de criação, ele a transforma, se transformando. Foi essa perspectiva que levou o Winnicott a dizer: não existe tal coisa como um bebê. O que existe é uma dupla amamentante. A unidade não é o indivíduo. A unidade é o contexto, ambiente, indivíduo. O centro de gravidade do ser não surge no indivíduo. Ele se encontra na situação global, Winnicott diz. Deste modo, não existiria também tal coisa como mãe, posto que mãe não é objeto prêt-à-porter, mas é produto que nasce junto. Afinal, foi o próprio Winnicott quem descreveu o estado da mulher, uma espécie de ensaio de mãe, que a acomete no final da gravidez, quando ela carrega em seu ventre um não-eu chamado embrião, estado que ele denominou de preocupação materna primária, fruto da interação entre o eu da mulher e o não-eu embrião, que ela agora alberga. Assim, não existindo tal coisa nem como um bebê, nem como a mãe, a unidade que interessa não será mais a do indivíduo, mas a do contexto, em permanente processo de mutação. Seria esta a condição constituinte do espaço potencial de Winnicott. Os pontos de vista aqui desenvolvidos perpassam toda a obra de Winnicott. Assinalá-los é importante para relembrar a posição desde sempre defendida por ele, qual seja, que a doença não se manifesta apenas por um fraco sentido de realidade, mas, igualmente, por um excessivo ancoramento na realidade, percebida objetivamente, que acaba por impedir o ato criativo,
que é produto desta área da ilusão ou do espaço potencial. O verdadeiro self, evidentemente, permite a permanência de uma consciência de si mesmo, isso é claro. O sentimento de ser necessário à vivência de identidade, mas não pode ter como característica a fixidez. Haja visto todos esses movimentos, né, que querem fazer construir uma ideologia a partir de princípios fixos, né? É, Conforme já assinalado anteriormente, o ser winnicottiano não é uma coisa em si. É, Ao nos afastarmos dessa leitura essencialista, damos novo enfoque às noções de unidade, totalidade e integração, mas o self destacando sua condição transicional de continuar a ser. Buscar o self sob esse ponto de vista não pode ser considerado ponto de partida, porque não há uma forma pronta antes, um self unido ou total, no sentido mais tradicional que se dá a este termo. Também não é ponto de chegada, pois o self está sempre se reconstruindo a partir de encontros favoráveis. Por exemplo, mãe-bebê, analista analisando, quando se produz, então, configurações imprevisíveis. É possível, assim, considerar o self, quer dizer, considerar self e busca fenômenos da mesma ordem, conforme afirma Winnicott a sua analisanda. Ele diz que o existir se encontra no próprio processo de busca, sendo o perguntar e o buscar as evidências de que existe um self. A resposta, acrescenta o Winnicott, pode levar a uma longa e interessante discussão, mas a pergunta que interessa. Somente a doença, ou mais precisamente a morte, é capaz de interromper este processo permanente de perguntar, brincar e criar. É na base do brincar, diz Winnicott, que se constrói a totalidade da existência experimental do homem. O próprio self está identificado com o processo da busca e a experiência de totalidade e unidade. O senso de ser, de self, só poderá ser vivida pelo homem no momento mesmo do ato criativo, para logo lhe escapar, porque aí se transforma. É pelo permanente processo de individuação que o processo criativo se faz, e a função da análise, assim como da maternagem, é trabalho de campo, em permanente processo de construção. É experimento contínuo relacional. Há aqui experiência de alta tensão provocada por flutuações emocionais, e o analista funcionará neste campo como modulador dessas intensidades, dando um germe de ordem ao que antes era dispersão. A transferência seria um meio pré-estrutural, sendo a função do analista induzir novas configurações por meio do seu acolhimento suficientemente bom, que consistirá não em ter uma forma, mas em propiciar uma forma. O espaço potencial que se cria na análise seria, assim, uma pré-estrutura propiciadora da organização de novas formas. Isto é fruto de trabalho conjunto. Bom, eu vou dar uma paradinha aqui para, quem sabe, o que que vocês acham, para a gente poder conversar um pouquinho sobre essa parte antes de entrar no caso clínico. O que que vocês preferem? Eu acho bom, acho bom. Nem acho, dá um Ó, já tem Acho o bom. Tacílio já quer falar ali, ó. O quê? Vamos fazer então, fazer um questionamento, conversar agora, Ana? Sim, vamos É, É, lá. o só pedir para as Otacílio, pessoas fazerem resumidamente, né, os comentários, porque tem muita gente hoje querendo falar, né? Isso é importante, para não estamos referindo a ninguém, para os comentários, porque senão não dá tempo de terminar o trabalho, né?
Então, Tacílio, por favor. Alguém está perguntando, eu não estou ouvindo, alguém está perguntando Não, ele alguma está coisa? tentando, ele tá tentando liberar o áudio. Pronto, Ah, por Oi, favor, Tacílio. Fechou Fechou. de novo. Pronto. Está abrindo e fechou. Agora o- abriu, Tacílio. oi. Eu queria perguntar, assim, um tema interessantíssimo, muito bonito. Evitar, quer dizer, parabéns, professor, mas assim, eu queria voltar naquela questão quando você fala do self, a questão da totalidade e do transicional, e do transicional, essas duas dimensões, que para mim são muito dinâmicas. Mas depois você aborda, você joga para a questão do espaço potencial, do continuar a ser. Eu queria ver, em termos de. Me deu um certo nó, com a segunda tópica lá de Freud, lá do id, do ego, do superego, e isso, de alguma forma, tem um tempo previsto, talvez, ali, e o Winnicott parece que aponta isso para o movimento, dentro da teoria do amadurecimento. O dentro que da que você poderia teoria o dizer quê? Dentro da teoria o quê? dentro do amadurecimento do Winnicott, né? Ah, Assim, para esse movimento? É, o que você poderia acrescentar para mim nesse, só para me estruturar até melhor isso aqui? olha, eu acho que quando o Winnicott diz que ele vai procurar usar o termo self ao invés do termo ego, quando você cita aí a segunda tópica de Freud, é, veja bem, o ego, eu estou entendendo o que você está querendo dizer, quer dizer, o ego para Freud, ele é, é uma organização que existiria tão logo é, o, o sujeito nasce, digamos assim. É, Freud está falando de instâncias psíquicas. É, quando ele vai falar na segunda tópica, ele tá falando de um esquema estrutural. Ele vai falar de estruturas. O ego, o id e o superego são estruturas do aparelho psíquico. É, o ego, evidentemente, tem também, faz parte das funções egóicas, a função de integrar. Mas, quando o Winnicott vai. Mas o Freud, a não ser, talvez nos últimos trabalhos, acho que é em Construções, não, é, é quando ele vai falar da introdução do Além do Princípio do Prazer, que ele vai falar numa nota de pé de página a respeito da possibilidade da organização de um bebê quando nasce, e que um bebê só sobrevive porque existe, ele vai fazer uma aproximação com a mônada, porque existe uma mãe que vai propiciar isso. Mas Freud não vai trabalhar com a noção específica da construção de um espaço relacional a partir da função materna, né? Ele não trabalha especificamente a mãe como esse objeto, ele não vai se deter na obra dele a esse estudo, ainda que isso não seja alheio a ele, porque desde o projeto ele justamente está falando do objeto, da importância do objeto, e quando ele vai falar das pulsões, ele vai dizer que a pulsão exige um objeto, mas ele não vai trabalhar. Este é um dos motivos que o Winnicott vai justamente preferir usar o termo self, porque transmite essa ideia do relacional e vai introduzir e vai fazer um estudo sobre a função materna, coisa que não está presente na obra de Freud. Eu não sei se eu respondi à sua pergunta ou se esclareceu.
Respondeu, diz Muito ele que obrigado. respondeu. Muito obrigado. Ana Virgínia. Bom dia a todos. Bom dia, Ana. Bom dia, Lu. Ana, eu queria que se você pudesse falar um pouco quando você fala do se integrar e não se integrar. E aí me fez pensar na questão do relaxamento e da atenção. No princípio, no bebê, né? A necessidade de ter um período de relaxamento, de poder relaxar, e também ter os momentos de tensão, que os dois são importantes para essa integração do bebê. E aí, bem, eu pensei nisso, né, quando você falou. E aí eu fiquei pensando na clínica, né, na questão da clínica com o paciente. O que que a gente poderia pensar quando você fala do integrar e não se integrar? E aí eu lembrei daquela frase do Winnicott, né, quando o paciente não consegue brincar, que o analista possa ensiná-lo a brincar. Algo desse tipo, não me lembro direito como que é a frase. Se você puder falar um pouco, ou ver se isso faz sentido ou não faz sentido, eu te agradeço. Não, faz todo sentido, é justamente disso que a gente está conversando. Olha, vou um parênteses, o Winnicott, no capítulo 2, eu acho que é o 2 do livro O Brincar e a Realidade, ele tem, chama-se Sonhar, Fantasiar e Viver. Quando você tiver tempo, dá uma lida, porque ele vai descrever intensamente. Ai, perdão, me desculpem. Ele vai descrever intensamente, não, extensamente, extensa e intensamente o caso clínico de uma condição dessa, né? Que isso vai aparecer depois aqui no meu caso de um momento de que eu vou chamar de não integração e tal. Mas esse estado de não integração, que você chama de relaxamento, é, é um estado de amorfia, né? Onde não é esperado que o paciente tenha que responder a algum estímulo advindo de fora. Tal estado corresponde um pouco à própria condição do setting, já descrita por Freud, que a pessoa tem que estar numa condição propícia ao relaxamento. São condições de temperatura, de conforto corporal, de tal maneira que possa haver esse relaxamento físico propiciador, a própria condição de estar deitado no divã, etc. Mas isso só não garante que vá haver essa condição de relaxamento. Quer dizer, o que o Winnicott está dizendo? Uma das funções do analista, como da mãe, é permitir que esse estado se instale, que você não seja demandante, que você não queira. Quer dizer, o analista, o Winnicott era um analista silencioso, quando necessário, mas justamente nesses momentos de silêncio, a intenção era propiciar que se instalasse essa condição de amorfia, que é fundamental. A não integração, quem tem uma imagem que eu gosto muito, que pode ser usada para patologia, como também para a sanidade, é o André Green, que diz assim, quando ele vai descrever os estados de borderline, ele vai dizer que há uma condição que é um colar de pérolas sem fio. Então, esse colar de pérolas sem fio se torna uma condição patológica se não existe a mãe que deu o fio, não é? Então, o que o Winnicott está querendo dizer? É preciso esperar que o movimento advenha do bebê.
é isso que é. O bebê precisa um mínimo de organização para fazer um gesto, é o que ele vai chamar do gesto espontâneo. Se você intervém, esse estado não vai existir. Se você passa a ser muito demandante, ou que ele fale, ou se você, como ele diz, se você é muito inteligente e que vai dar interpretações inteligentes, isso vai interromper esse estado. Então, é preciso, para ele criar, ele precisa ficar não integrado. Você vai dar uma ação, como o Winnicott diz, como ele não diz isso, mas eu usei o termo do Simondon, modulador. Ele vai dar, vai mostrar uma intenção, o analista ou a mãe, uma intenção de acolher aquele estado não integrado para que vai dar um germe para que aquela não integração tenha alguma forma que se transforme, então, no gesto, que ele vai chamar o gesto espontâneo, ou que, no caso de uma sessão de análise, pode ser uma comunicação verbal, ou pode ser outro tipo. É difícil de escrever, eu estou descrevendo teoricamente, mas é difícil de escrever a coisa mais clínica, não é? Mas se você aguarda, se você espera, se você não intervém, é, antes de haver da parte dele uma sugestão para que você intervenha, isso promove uma integração antes da hora. É, uma resposta para atender a você, porque você falou, você interviu precipitadamente, não é? Então, mas isso é o pulo do gato. Você só vai saber isso ali naquela intimidade da sessão. Quando é que você tem que esperar para ele dar uma informação mínima que faça você entender e dizer alguma coisa, e quando é que é a hora de você intervir, não é? Com uma interpretação ou com um gesto, né? Obrigada, Ana. É. Sérgio Ked. Tá fechado, Sérgio. Ana, isso me lembrou muito, né, um capítulo que eu acho muito importante, que é a metapsicologia da relação mãe-bebê. Como é que a mãe introjeta o bebê dentro dela? Porque é uma neoformação. Né? O bebê é um objeto novo, né? Ou seja, é algo novo que se apresenta para a mãe. Então, tem toda aquela o rito da mãe não introjetar o bebê e depois reprime, né? A mãe não lembra o que aconteceu nesse período, vamos dizer, da preocupação materna primária. E eu acho que foi, eu estou tentando lembrar o autor aqui, que tem um livro sobre isso, sobre a terapia da relação mãe-bebê, nos primórdios, né? Que ele fala que realmente não dá essa explicação sua, mas encaixa como uma luva, né? O self onde termina, onde começa, onde acaba. Ele tem que ser maleável, ele tem que ser passível de novas coisas para poder entrar novos objetos e ter representações dentro do self. Então eu gostei muito dessa, que será sempre um enigma. Como é que acontece que a mãe, né, introjeta o novo objeto, o bebê, como uma das coisas mais importantes da vida dela, sem lembrar de nada depois, né? Ele faz tão parte da vida da gente que você não tem ideia da sua vida antes, né? Então, é incrível. E ontem, por acaso, eu estava no Congresso Mineiro de Psiquiatria e o rapaz falou de epigenética, né? Então, toda a relação. E eu lembrei muito do seu texto lá na hora, né? Que o meio ambiente vai mudando aspectos do self, como uma coisa dinâmica, né? O resto pode ser até fixo, mas aí é que entra também a outras coisas. É o que ele diz, para uma mãe não enlouquecer,
ser aquela coisa de permitir aquela psicose do início, que seria psicose se não fosse normal, ela tem que ter um self muito coeso e total também, né? Então, são os paradoxos winnicottianos, né, eu acho. Por isso que eu adorei, eu gostei muito do seu texto por isso. Porque é essa coisa da dinâmica que você tem o tempo todo, né? Me lembra muito a poesia do Ferreira Goulart, Traduzir-se, né? Uma parte de mim pesa e pondera, outra parte delira, e aí eu traduzo uma parte e outra parte, né? E falo, realmente é essa coisa que enriquece a subjetividade, que eu achei muito bonito você colocar isso já há algum tempo, sabe? Depois vamos marcar para você apresentar quem conta um conto, aumenta um ponto, que é um trabalho seu que eu gosto muito também. Ah, ah, Então é isso. Então, agora a gente, Ana Beatriz quer falar, e aí depois a gente volta. obrigada, Sérgio, pela contribuição. Bom dia a todos. Ô, Ana, seu Está texto dando assim, Ana aqui, Ana Virgínia, Ana Beatriz, por favor, Ana. desse texto maravilhoso aqui, eu estava pensando sobre a questão dessa integração do self do bebê e dessa simbiose com a mãe. Que quando a mãe tem nessa parte da preocupação primária, que ela se remete ao bebezinho, eu fiquei pensando na mãe com depressão pós-parto. Como que essa mãe não dá condição de se integrar para esse filho, né? Como se fosse uma mãe com o corpo fragmentado, com o corpo vazio, ela não consegue dar essa resposta para o bebê. E eu fiquei pensando nessa questão, então, que o bebê, às vezes, ele nem se desintegra, ele não se integra, porque ele não tem um reflexo que ele possa ter aquele conforto dos cuidados da mãe. A mãe não percebe esse bebê. E isso não é incomum no consultório de pediatria, isso é uma coisa bastante frequente, né? Que eu acho que é o pediatra que pega isso primeiro, antes de chegar no psiquiatra, no 5º dia de vida, o bebê já está no consultório. Então, assim, eu fiquei pensando nessas questões e isso a longo prazo, né? Como que esse bebê se totaliza, ele vai construindo esse self com uma mãe moldura, com uma mãe Como vazia, a com uma mãe, o mãe quê? Ah, fragmentada, sim, tá. com uma mãe vazia, né? Ele não se espelha naquela mãe, porque ela não dá conta de ser esse espelho para o filhinho. E se vocês têm aí essa experiência de tratar essas mães em depressão pós-parto, e como que fica esse bebê, se vocês têm um follow-up desse bebezinho, como que ficam esses bebês das mães deprimidas? Porque, como pediatra, eu percebo que nem toda mãe que tem depressão pós-parto tem um filho com o self não integrado, né? E nem todo bebezinho que tem uma mãe coesa tem um self integrado. Então, se isso também faz parte dessa epigenética que o Sérgio estava falando, de uma questão do próprio bebê, né? Como que o bebê fica nessa história quando o ambiente é ruim e quando o ambiente é bom. Uns vão bem e outros não vão bem. Né? Eu fico pensando uma questão que eu ando gostando muito, que é o autismo. Como que esse bebê, às vezes, apesar de ter uma mãe que parece satisfazer as necessidades do bebê, e nós temos um bebê com um autismo. E, às vezes, o contrário também é verdadeiro. Queria saber se você tem alguma questão sobre isso aí. Obrigada. Olha, eu vou começar pela segunda parte, depois voltamos para a primeira. Isso só mostra a complexidade do ser humano, né? Porque é, você não pode, de antemão, dizer o que vai acontecer com aquelas experiências obtidas, né? Você só pode saber se uma experiência como essa que você descreveu, de uma mãe ansiosa que leva com 5 dias uma criança, a posteriori, né? É, Claro, às vezes o próprio bebê pode estar sofrendo, mas isso, cada caso é um caso. Mas, mesmo que ele esteja sofrendo, pode ser que na própria relação existam condições reparatórias. O Winnicott tem, num dos trabalhos dele, eu acho que no próprio Brincar e a Realidade, ele vai falar, do Objetos e Fenômenos Transicionais, eu acho que ali ele vai falar do tempo X, que é o tempo ótimo que uma criança pode suportar
a perda de um objeto que o atenda, ou a perda de uma mãe suficientemente boa. Que essa situação traumática vai depender da repetição dessas experiências, enfim, traumáticas, e também do tempo que a mãe se furta a se oferecer como objeto, né? Então, é, de antemão, a gente não vai poder dizer isso. Só quando esse bebê crescer, quando essa criança crescer, se vier fazer análise, é que a gente vai poder dizer quais são as vivências dele desse tempo anterior. Porque, como você acabou de dizer, existem mães que são totalmente complicadas e complexas e adoecidas, e que, no entanto, as crianças não se transformam em autista. Então, alguma coisa ocorreu nessa relação que, no desenrolar da experiência de maternagem e na experiência de amadurecimento da criança, se refez. Daí a importância dessa ideia da maleabilidade do self, que foi possível ter recursos no caso desse bebê, dele se reconstruir, ou dessa própria mãe oferecer, em outros momentos, ser mais acolhedora, não é? Então, isso só a gente só vai poder saber a posteriori como foi essa evolução. Mas, com certeza, esse tipo de ansiedade materna vai ter alguma consequência, mas, né, que não necessariamente vai transformar a criança num autista ou numa grave, ou que ele vai ter uma grave patologia, como a gente sabe, como anorexias ou doenças psicossomáticas ou o que quer que seja. Mas a gente só vai poder ver isso depois. Agora, a questão primeira que você trouxe com relação à, à depressão puerperal, é muito difícil mesmo esse processo inicial. O Sérgio estava falando do não beber, né? Quer dizer, que a mãe não até qual foi o termo, Sérgio, que você usou, alguma coisa? Neoformação, esse termo é do Neoformação, autor, quer dizer, é do é, Palácio Espasa, eu lembrei o nome é, dele, né? o bebê, inicialmente, é um ser estranho, né? Até ela poder. Porque, veja bem, é, a introjeção desse filho como objeto separado também é um processo que exige algum tempo de elaboração. Porque, inicialmente, segundo o pensamento do Winnicott, é necessário que haja uma fusão. Não há tal coisa como um bebê, mas, seguindo a ideia do Sérgio, não há tal coisa como do Sérgio, não, desculpe, estou falando do Sérgio, é Roberto, é do CAD. Foi Sérgio ou Roberto? Não, Fui foi, eu. foi Roberto. Eu sou meio É, fundido com o Roberto, também pode dos Roberto, misturar, não tem os problema CADs são nenhum. meio fundidos na minha cabeça, Não, pelo menos. Mas foi o Roberto. Então, há esse momento de fusão. A mãe tem que suportar, quase que abandonar a sua condição narcísica e se fundir. Há o que nós estamos falando? De uma identificação. Para ela poder introjetar esse bebê, primeiro ela tem que ter um processo de identificação com esse ser novo, esse ser estranho, né? Então, se ela não pode se esvaziar do seu self, do seu narcisismo, se ela é muito, se o self dela é muito totalidade, se é muito investido nela mesma narcisicamente,
não há espaço para essa identificação com o bebê. Ela tem que se identificar, ela tem que, segundo o Winnicott, fazer esse processo de fusão. Ao mesmo tempo, ela tem que se separar, porque se ela ficar apenas fundida, ela voltaria a ser um bebê. Mas ela precisa ser um bebê para se identificar com o bebê dela, mas ela, ao mesmo tempo, tem que ter uma capacidade de diferenciação para poder cuidar daquele bebê, né? E poder introjetar esse bebê, né? E poder tê-lo como É, objeto separado dela. Então, o que ocorre nessa psicose puerperal é que é, há uma falha nessa capacidade de se identificar com o bebê, né? As demandas do bebê que devem corresponder às angústias delas frente às próprias demandas do lado bebê dela, né? Então ela fica desamparada. Daí o quadro é, da depressão, porque o esvaziamento causado pelo parto, o esvaziamento físico, vem acompanhado de um esvaziamento psíquico, um esvaziamento emocional, quer dizer, não, ela não pôde fazer esse processo de fusão, diferenciação com o seu bebê, né? muito importante. É preciso ser saudável para poder enlouquecer, né? No puerpério, né? Tem que ter saúde para enlouquecer e deixar o bebê entrar, né? Porque há uma mudança completa. Eu sempre brinco, eu tenho um livro por vir, plagiando Blanchot, que eu nunca vou escrever, porque Tem não o que, tem. Sérgio? Eu não Um ouvi. livro, eu queria escrever um livro sobre isso. Na minha Ah, vivência de psiquiatra, em hospital psiquiátrico, eu entrevistei, tinha algumas pacientes trazidas, que eram trazidas à consulta pelos filhos, e me chamava a atenção o carinho com que eles tratavam essa mãe psicótica, muito comprometida, sabe? E aí eu comecei a entrevistá-los. E todos afirmavam para mim que a mãe realmente era maluca, literalmente, mas que tinha sido ótima mãe, né? A vivência deles, uma lá que era uma mulher muito comprometida, mas o filho falava: olha, ela era uma leoa para me defender. Então eu fui mimado por ela, né? E eu era uma pessoa assim com comprometimento, com transtorno formal de pensamento, né? A outra era um transtorno bipolar tipo 1, que parece que não tinha intervalos lúcidos. Ou ela estava em mania ou em depressão profunda. E a vivência desses filhos era de uma mãe fantasticamente boa, né? E quantas vezes a gente vê e via mães normais absolutamente indiferentes. Então tem algo do amor aí, né? Não sei lá o que que é, né? Que dessa capacidade de passar para o bebê isso, né? E eu acho que você foi no ponto. Eu estou encantado com essa ideia do self, sabe? Onde começa, onde termina. Não tem solução, né? Sabe? Eu estou lembrando do Galego aqui, que ele adorava histórias sem fim. Você lembra do livro, do filme, né? Então, já vou aproveitar, eu queria só lembrar que tem três pessoas aqui que eu convidei pessoalmente, a Silvia Lobo, a Neísa e a Eva Geiger. Então, a prazer Neísa vocês está aí, eu estarem não aqui. tinha visto Tá, ela. tá aqui. Inclusive, a É. Silvia Lobo quer fazer uma pergunta Eu antes posso da falar gente. uma Ah, coisinha pequenininha? Por favor, Lourdes. Posso? Que eu tenho experiência muito grande. Eu trabalhei num Eu estou serviço de ouvindo mal, neonatologia. Maria de Lourdes, eu estou ouvindo mal. Não, talvez seja minha internet. Eu Tá. trabalhei num serviço de neonatologia durante muitos anos, tá? Onde a gente trabalhava crianças que tinham ou prematuros ou que tinham alguma deficiência, alguma coisa. E a gente via primeiro trabalhava muito o narcisismo da mãe, que estava crente que aquele bebê, a gente chamava muito de bebê Johnson, que na época tinha com aquele das fraldas, e quando chegava um bebê que não era o bebê Johnson,
era uma coisa horrível para elas, né? E tinha alguma, não precisava nem ser uma grande deficiência, mas já um prematuro que já não estava ali. Algumas mães não. Essas que muitas vezes as crianças até eram mais graves, mas que ela tinha uma boa relação com a criança, nós dizíamos, essa criança vai sair bem. E por incrível que pareça, essa criança com essa relação com essa mãe, que relação era essa? A mãe ia lá, fazia carinho nela, saía muito bem, chegava até o final. Então, existe uma coisa dessa relação mãe-bebê que talvez a gente nem pegue, mas que existe e é forte e é desde o nascimento. Outras não, porque quando a gente percebia que a mãe, por uma coisa narcísica, que aquele bebê era aquilo que ela esperava, ela botava o bebê de lado, sim. E não precisava ser somente um bebê que tivesse problemas, que tivesse isso, ou fosse um prematuro, se isso. Poderia ser uma coisa que ela não gostasse do bebê. Não sei se, Ana, estou gostando muito, e toda essa coisa do self me leva muito a Ruth, né? Que eu acho que o self também, quer dizer, tudo que você vai falando, parece que fico escutando dentro de mim toda a teoria de Corrute. E eu gostaria até que você tocasse um pouquinho sobre isso. Obrigada, era só isso que eu queria falar. Ana. Silvia Lobo, por favor. Olha, eu agradeço. Eu tenho uma questão para trazer para a Ana e um comentário, mas eu gostaria de ouvir o caso clínico e deixar minha pergunta para depois, porque eu acho que vai dar um pequeno desvio na linha que nós estamos seguindo. Então, se for possível conversar um pouquinho depois, eu agradeço. Ok. Tudo bem, Então, podemos. Silvinha? Então, Ana, pode agora voltar para o seu ritmo aí. Tá, eu vou dizer para Maria de Lourdes que eu não tenho conhecimento suficiente de Corrute para desenvolver a questão do self, vai ficar para uma outra ocasião. E obrigada pela sua colaboração, trazendo esses seus casos aí da pedagogia, e que vai na direção daquilo que eu tinha falado antes. É muito difícil, a gente trabalha na coisa a posteriori. Neonatologia. Não é? Nós como Ai, analistas trabalhamos no que no que é, a gente vem observa depois. Quer dizer, esse trabalho de mãe e bebê, que até o Sérgio mencionou antes, é, tem uma terapia, quando há procura fazer uma terapia, eu não tenho também prática com esse tipo de trabalho, de alguma questão que está existindo ali naquele momento com a relação mãe-bebê. Agora, o que uhum, daquilo vai acontecer depois, a gente não sabe. Que outras interações, boas ou não, ruins, vai acontecer em toda a é. vida e que vai possibilitar esse desenvolvimento emocional, não sabemos. Mas vamos lá. Eu vou agora para o caso Mas clínico. Bom, eu queria dizer que esse caso clínico eu trouxe um pouco para ilustrar a questão trazida aqui como tema teórico técnico, né, que foi a questão da busca do self. Mas, evidentemente, que isso é apenas um pequeno recorte de um longo trabalho de análise. Bom, obrigada, Ana. Na hora que você estava, né, que ele fez a pergunta, a gavetinha abrindo e fechando, eu estava aqui lendo a frase, né? O que é que veio primeiro, né? Eu crio porque encontro o self, ou encontro o self porque crio, né? O que neste momento, né, quando ele faz esse improviso, né? E realmente como responder isso, né, Ana? O seu encontro com ele, né, possibilitou ele tocar no self dele, né? E que idade ele tinha quando ele chega, Ana? Ele tinha uns 30 e poucos anos.
É, eu acho que suportar durante muitas sessões, uma sessão em que você fala e a outra pessoa está escrevendo, foi uma situação muito difícil, Difícil. mas muito difícil mesmo. É, e porque não rolava uma comunicação de fato, né? Quer dizer, ou aquela era a maneira da comunicação dele, né? Mas era muito difícil, porque. E aí eu inicialmente falei uma ou duas vezes, né? É, perguntei, por que que você escreve e tal? E ele respondia objetivamente, né? Não, eu escrevo para ter para poder ter o fio da conversa, e aí eu perguntei algumas vezes, mostrei isso que faltava de que ele se sentia um pouco confuso, né? Precisando de alguém que ajudasse a ele e tal, mas nada disso, a juntar as coisas que estavam confusas dentro dele, mas nada disso funcionava. Ele compulsivamente precisava escrever. Então, eu acho que isso foi importante, eu ter aguardado ele, ainda que, como vocês vissem, ele ainda assim tivesse achado que eu pudesse ter sido intrusiva, né, em algum momento. Mas eu acho que o que ajudou parcialmente, uma das coisas que ajudou, a gente não sabe tudo que se passa, que levou a esse gesto espontâneo, eu acho que foi essa minha posição de decidir aguardar, né, esse período, esse período de prova, né, de ter que ficar todo o tempo falar e ele escrever, falar e escrever. Quer dizer, não usou o fórceps novamente, né, na história. É, Né? Ah. E de alguma forma eu lembrei das partituras, né? Quantos anos ele estava ali lendo partituras, né? Que não era o desejo dele, né? Que na verdade essa história, né, de escrever, de estar ali, na verdade, era mais uma partitura, né? é. Sérgio quer falar? Mas estéreo, Então, uma partitura estéreo, Sério, porque ele não completamente. conseguia com isso se decidir e produzir, né? maravilha. Esse caso, realmente, acho que a Silvia queria falar, né, A alguma Silvia coisa queria, sobre o canto. Estou esperando ela aquecer ali. Pronto, Silvia? Por favor, Silvia, então. Ana, eu quero agradecer imensamente a sua escrita e a sua fala de agora, porque veio de encontro não só pela clareza, pela beleza com que você escreve, com a precisão daquilo que você une, a maneira como você une a clínica com a teoria, acho sempre tão bonito quando a teoria não fica separada da clínica, mas está casada com a clínica, não é? O tempo todo que eu fui lendo você, eu fui me reportando, fui vendo a clínica, a minha clínica, aquilo que você falava, aquilo que os nossos mestres nos ensinaram, né? Eu tive uma identificação muito grande com o seu texto. E achei que você fez uma coisa linda de pôr o selfie no parque. Não é? Você De pôs o pôr o selfie selfie o para quê? andar. Pôs o Por- selfie no parque. No, no, no quarto. no É. parque. No Né? parto. No Na, parque. No No parque. parque, no parque. parque. Pois o selfie para andar, porque muitas Tá. vezes, na própria leitura do Winnicott, dos estudiosos, o selfie fica meio pronto a partir do nascimento do bebê, né? O verdadeiro selfie. E você vai mostrando um selfie dinâmico, né? Então, em primeiro lugar, a minha gratidão e a minha enorme admiração
pela clareza, pela contribuição, pela beleza do que você traz. Mas para ser rápida, eu queria uma conversa comprida com você, mas para ser rápida, eu queria trazer uma pergunta que tem me inquietado muito. Eu tenho estudado bastante o falso e o verdadeiro self, com uma inquietação que me persegue, onde eu diria assim, até que ponto o falso self não é também o verdadeiro self. Eu estou escrevendo um trabalho que conversei um pouco com algumas colegas, compartilhei com a Neísa, que é o self inventado como o self O inventado, selfie, o quê? O selfie inventado, inventado, inventado. 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 inventado como uma expressão do verdadeiro self. E por que que eu tenho perseguido essa ideia? Eu tenho um autor que eu gosto bastante, que é o Eric Erikson. O Eric Erikson se autonasce, né? Ele nasce a partir de si mesmo. Ele cria uma identidade a partir dele próprio, como que negando uma história anterior de nascimento, de falsificações, de desentendimento com a mãe, com uma dúvida sobre a paternidade, não é? Por outro lado, eu me dei conta, nessa minha busca, que o Pablo Neruda nunca se chamou, originalmente, não era um Pablo Neruda. Eu escrevi o nome dele aqui, que é complicado. Ele se chamava Eliezer Neftali Reis Basoal, porque a ideia de ser poeta não cabia dentro daquela família. E ele se tornou diplomata, um escritor Nobel de literatura, homenageado até a morte, e nunca se falou do Eliezer, sempre o Pablo Neruda. Um grande escritor português chamado Miguel Torga, ele nunca se chamou Miguel Torga a partir do nascimento, deixou de se chamar Miguel Torga. Ele se chamava Adolfo Correia, não, ele se chamava Adolfo Correia da Rocha. Miguel, pela identificação com Miguel de Cervantes, foi o nome que ele se deu. E Torga, pela árvore linda, frondosa, que existia nos campos de Portugal, resistente às intempéries. Todos os livros que ele escreveu e os prêmios que ele recebeu e a lápide dele de morte está escrito Miguel Torga. E existem inúmeros outros casos. Então, a minha pergunta, que é uma dúvida, porque eu estou elaborando isso, é até que ponto todos esses novos nomes que deram origem a novas identidades surgiram na adolescência. O que cabe aos 20, 19 anos. O que cabe muito no que você traz do self andante, do self mutante. Mas, por outro lado, eles, ao formularem o nome outro e uma outra identidade, porque vem junto com uma outra identidade, eles poderiam trazer uma suspeita de um falso self que parece trazer no seu bojo um verdadeiro, a oportunidade criativa, espontânea, de um verdadeiro self, que até então estava sendo maculado, estava sendo impedido de existir. Não é? Então, eu fico muito em dúvida, Ana, que nome dá para essa nova identidade que rapidamente a gente podia dizer que é um falso self. Mas não é um pseudônimo isso. É um outro nome, é uma outra existência. É o que deu oportunidade para um novo existir. Só que é um verdadeiro self que apareceu tardiamente. Não é? Então, eu queria que pensar, talvez não só agora, mas pensar um pouco mais comprido em algum outro momento com você. De qualquer forma, eu agradeço essa Ah, oportunidade de partilhar essa ideia aqui. Muito obrigada. olha, obrigada a você, Silvia. A, eu acho que é uma questão bastante instigante mesmo a gente pensar, né, de todos esses
esses casos que você trouxe de pseudônimos e de alter egos, né, do Fernando Pessoa e outros tantos que a gente vai poder rever. Então, eu acho, eu não sei, tem que pensar. Isso é uma coisa que você está trazendo para a gente pensar. Mas o que eu imaginei aqui é o seguinte: o Winnicott faz uma distinção entre o falso self, que é uma patologia, que ele vai chamar de personalidade falso self, né? que é que caracterizando um quadro patológico. São aqueles normopatas, é o caso desse rapaz. Tudo estava certo na vida dele, né? Ele, ele era bem comportado, trabalhava normalmente, uma pessoa que tinha uma vida social, um pouco esquizoide, digamos assim, mas ele era um normal, ele era uma criatura normal, né? Normal entre aspas. Então, mas, bom, eu já vou voltar daqui a pouco à patologia, mas o Winnicott também diz que o falso self é em certas medidas, e talvez você traga uma questão importante, porque essa imprecisão do uso do termo falso self pode levar exatamente a esse tipo de consideração que você está trazendo. Porque o Winnicott vai também dizer que todos nós somos um pouco falso self, que a educação, as boas maneiras, é, é, implicam numa certa amestração. Você é um pouco amestrado para ter boas maneiras. Você não se comporta publicamente como se comporta privado. Na sua vida privada, até na sua maneira de se vestir, de se comportar, no seu gestual, você não vai botar o dedo no nariz em público. Então, é, ele diz isso, ele sugere isso, né? Não, ele não é sugere, ele diz, ele afirma isso. Sim, Então, você tem uma certa razão, porque se nós todos somos um pouco falso self, o que que isso significa? Um ato de repressão. Você reprime, ou melhor, eu não vou nem usar repressão, porque também já vai o Freud, bom, isso vai dar uma conversa um pouquinho mais comprida, porque, mas eu não vou entrar nessa conversa mais comprida. O Freud tem dois termos, um é repressão, o outro é supressão, ou, segundo a escola francesa, recalque e repressão. Ou seja, que a repressão é um mecanismo de defesa inconsciente. É, usando a tradução da Imago. E a supressão é uma coisa mais do pré-consciente, quer dizer, você opta por não fazer, você tem uma consciência, há um processo consciente de você dizer, não vou agora sair de chinelo, não vou agora botar o dedo no nariz, quer dizer, você é um mecanismo que você de supressão, né? E quando você fala do outro falso self, que é o patológico, você está falando de uso de mecanismos que não são esses. São usos de mecanismos inconscientes. E mais, não são. Então, eu acho que o que pode nos ajudar a fazer essa distinção é exatamente pensar que os mecanismos usados pela patologia, pela personalidade falso self, são de uma outra ordem.
Eu já chego lá. Porém, vamos ainda assim distinguir os exemplos que você trouxe, porque aí vai nos ajudar com a questão do mecanismo. O Pablo Neruda, ele definiu que ele ia usar aquele nome. Ele usou do seu processo consciente para definir que ele queria um nome. Ou um Fernando Pessoa, que traz todos os nomes dos personagens e que ele quer, com cada um, exprimir um aspecto seu, um lado seu, definir, ele consegue, ele dizer, até pela prosa é diferente, um Ricardo Reis, um Fernando Pessoa, enfim, ele definiu isso. Então, é um processo em que ele pôde fazer isso. Um falso self é um mecanismo inconsciente. Quer dizer, a criatura falso self, quando chega no nosso consultório com a sua normopatia, ele não sabe que inconscientemente ele fez uma cisão na sua mente, que ele está usando um mecanismo de cisão, né? E ele não sabe disso. Então, eu falando isso para você, então, eu não posso pensar que essa construção do falso self seja também um self verdadeiro, a não ser que você queira considerar que os sintomas são pode ser fazer essa leitura que o sintoma é tão verdadeiro, né? Não sei, eu estou pensando aqui como juntar isso. O sintoma é uma verdade também do sujeito? É o que ele pode construir, não é o falso self. Nesse Aham. sentido, você poderia dizer, não, o falso self é verdadeiro, ou seja, a defesa é tão verdadeira quanto as angústias. A defesa faz parte do sujeito. Se você, pensando junto com você, se você quiser chamar assim, a gente poderia chamar. O falso self é a solução, como qualquer outra defesa. Uma neurose, uma neurose obsessiva é a verdade do sujeito. O falso self é a verdade do sujeito. Mas dizer que isso é verdadeiro confunde um pouco a defesa com a angústia, entendeu? Então, acho que tem que pensar mais nessa direção. Muito bom. Obrigada, Ana. Eu vou brincar com você dizendo que você acolheu o meu gesto espontâneo nesse momento como uma boa mãe. Muito Agora, obrigada. deixa eu perguntar uma coisa, Silviana. Porque, por exemplo, Pablo Neruda, para ele criou o nome Pablo Neruda, né? Justamente para o self dele poder viver autenticamente, né? Eu acho que aí eu estava aqui pensando, né? Ele criou isto, né, para poder ser autêntico, né? Poder ser um poeta, por exemplo, não sei. Separar, né, a obra da pessoa, né, Muito bom. a- E um É, ato de muita coragem, muito encontro com ele mesmo, né? sim. Que E é poeta. nesse sentido que se distingue essa questão do pseudônimo, porque o pseudônimo é uma aparência. Muitas pessoas adotam o pseudônimo quando se fortalece. Alguns cantores, por exemplo, voltam para o nome original, o nome de nascimento. Alguns dão exemplo da Marilyn Monroe, que adotou esse nome que nunca foi o dela, né?
Mas aí é uma forma muito mais superficial do que estes outros que eu tenho buscado, que adotam, como você diz, um nome que possa abrigar o que eu ainda estou chamando de algo muito verdadeiro dentro deles, para poderem existir. Mas é uma questão. O Potaliz diz uma coisa que eu gosto muito, que a gente pensa e escreve sobre o que a gente não sabe. Eu acho que eu estou tentando fazer isso. Como é que eu posso dar conta desse pensamento que está na minha cabeça e que eu não sei exatamente onde vai me levar, não é? Sim, mas Mas a que vocês me questão, ajudem. eu acho que é importante a gente. É preciso diferenciar o que que é produzir criativamente e produzir um sintoma, ainda que o sintoma pode ser considerado também uma criação. Mas é preciso que a gente saiba que essa criação advém de uma impossibilidade de uma criação é, que traga de uma criação satisfatória, que não traga o sofrimento que um falso self experimenta, o sentimento de vazio, de falsidade. Então, é uma criação patológica, porque aquilo não traz. O Pablo Neruda não sofria porque tinha o nome diferente da. Aquilo não era Sim, motivo de sofrimento pessoal. É uma solução que ele encontrou para criar, Para como criar. Fernando Pessoa encontrou isso para criar, ainda que ele possa ambos terem uma vida pessoal sofrida, mas isso não é o caso, né? O caso é que o chamado falso self deles teve uma função criativa. A personalidade falso self é um sofredor que cortou um pedaço da sua própria vida, que tá impede certo. ele de criar outras coisas que não sejam o sintoma. Sim, sim. Uhum, uhum. Obrigada, Ada. Muito Muito bom. obrigada. Ô, Ana, nós temos 12 minutos, 10 minutos, né, Ana? Até meio-dia. É. Tem o Bernardo e o André. Então, eu acho que a gente vai ficar em vocês dois, nesse tempo de 10 minutos, se der tempo, e aí a gente encerra, tá? Para a Ana tem que sair. Bernardo, por favor. Você vai abrir a janelinha? Estou abrindo. Deu aí? Pareci? Bom Deu. dia. Então, primeiro, tanto a apresentação quanto o texto, de muita originalidade, de muita elegância, e principalmente porque eu acho que é o objetivo, seja de quem escreve ou de quem apresenta, que é a instigação, né? Então, me deixa muito instigado. Eu e a Lu, a gente estava ontem em um grupo de estudo, alguns temas que foram trabalhados hoje aqui, coincidentemente, foram aprofundados Foi, ontem também, né, Lu? foi. E, e isso reverbera muitas coisas aqui. Particularmente essa contribuição da Silvia também, que é uma contribuição que amplifica e aprofunda muito para a gente, que agora, ao final, a Ana comentou, não como que esse aparente falso self ele é um espaço potencial. E como esse aparente falso self ele é um recurso para o brincar. E de que maneira que, consequentemente, essa nomenclatura viabiliza o verdadeiro self. Viabiliza o quê? O O verdadeiro verdadeiro... selfie. Ah, Então, eu vou dar um nome de Pablo Neruda, por exemplo, não porque eu dissociei, ou porque eu surtei, ou porque eu estou coagido, mas porque eu encontro uma solução para o meu brincar, para a minha criatividade. Ele é uma alternativa para eu ir por esse espaço potencial. E, e é interessante que no nosso trabalho de análise, muitas vezes os clientes trazem por exemplo,
eu estou me sentindo como o fulano de tal, por exemplo, né? Às vezes, na verdade, às vezes são pessoas muito renomadas, né? E o Pablo Neruda, por exemplo, ele é, elegeu esse nome, né? Ou pseudônimo, que se quiser dar, mas essa identidade de nome, porque ele pegou um nome de alguém lá do leste europeu, né? E se identificou com isso também, se inspirou nisso. Como que, às vezes o cliente fala assim, esse é meu lado, tal. Pega um sobrenome da história da família que não existe no nome dele, mas que existe na história da família. E ele vai se colocando nisso daí, uma percepção de se reorganizar na própria identidade, podendo ser alguém além do que de fato ele vem sendo, do que de fato ele tem sido nessa história dele ou dela, né? E eu sei que a maioria das pessoas fala paciente, vocês me desculpem, eu falo cliente, mas questões depois a gente vai poder falar em outra oportunidade. Particularmente porque eu considero que eu trabalho clínico, então se é clínica, é cliente, né? Mas ok. Então, essa nomenclatura me instiga, inclusive, porque eu escrevo, né? Eu sou escritor, escrevo poesia principalmente. E às vezes eu tenho alguns textos que eu fico pensando se eu não deveria publicar com um outro nome. Aham. Não porque eu não possa colocar com o meu, mas eu acho que ampliaria o meu espaço potencial, digamos assim. Ampliaria o meu exercício criativo. E eu não tenho a intenção de esconder que sou eu, Bernardo, quem está publicando. Eu só penso em colocar um outro nome. Talvez a palavra mais próxima disso é o pseudônimo. Mas o grande lance, eu acho que é de que maneira. Perdão, só mais uma coisa, né? O Winnicott fala que a capacidade da gente criar falsos selves leva, por exemplo, à criatividade. Então, ele, em um certo texto lá, ele vai falar de como que, para um ator desempenhar um papel de uma outra personagem com uma outra personalidade, ele tem que ser capaz de desenvolver um falso self. E isso é um falso self criativo. Olha, eu vou ter que interromper, porque eu tenho Desculpa. que, para responder, para tentar Tá, responder, porque tá. Dá atenção, então. eu acho que nós estamos empregando a palavra falso self tanto na sua fala, Bernardo, quanto na da Silvia, de uma forma que a obra de Winnicott permite em muitos momentos, mas eu acho que está equivocada. Um pseudônimo não significa, do ponto de vista psicanalítico, que uma pessoa é falso self. Isso que eu quis dizer. O pseudônimo permite a ampliação do verdadeiro self. Permite o quê? A A ampliação ampliação. do verdadeiro Isso. self. É Exato, isso que foi isso que eu falei para a Silvia. potencial que se abre. Um Fernando Pessoa, em cada personagem dele, ele vai trabalhar algo que é dele. Não existe Isso. nada de falso self. Eu acho que está havendo uma confusão. Um pseudônimo não é, do ponto de vista do pensamento de Winnicott, um falso self. É o que eu Mas penso. mesmo, mas mesmo quando a gente está falando que não é a personalidade falso self, que é o que o Winnicott considera a patologia, mesmo quando eu estava dando os exemplos de supressões, que eu quero usar o termo, que a gente faz para da diferença entre uma a existência privada ou uma existência pública, isso, a gente tem que ter cuidado a utilizar esse termo falso self de Winnicott, porque isso é o que ele menos usa no trabalho dele. Quando o Winnicott está falando falso self, digamos assim, 90%, 99%, sei lá, da obra dele é para falar da patologia do falso self. É para falar dos normopatas, é para falar de pessoas que, para se proteger de sofrimento, para se proteger de um vazio interior, vive uma vida adaptada,
que responde ao objeto como objeto, de acordo com o que o objeto deseja que ele responda. Então, para isso, ele teve que fazer uma cisão, manter uma parte dele protegida através de uma defesa. Que defesa é essa? Ser bonzinho, responder o que o outro deseja dele. Então, isso, digamos assim, é a ideia do Winnicott central quando ele vai falar do conceito falso self. Esse outro falso self adaptativo das boas maneiras e etc., é uma maneira que eu acho que ele não precisava nem. Ele só quis dizer: você nem sempre é inteiramente você mesmo, nem sempre você está fazendo o gesto espontâneo. Nem sempre você pode fazer um gesto espontâneo, porque, isso já dizia Freud, o mal-estar da civilização, a civilização exige que você. Nem sempre, quer dizer, não é só isso, eu estou falando um dos aspectos que Freud fala ali. Nem sempre você pode ser espontâneo face ao mundo civilizado. Então, eu acho que é isso aí, entendeu? Mas vamos ver se ainda dá para. Ô, Ana, então vamos lá para o acorde final, André. André Botinha, vai, André. 3 minutos, só vou ficar Três dentro. minutos. É só para ilustrar, eu acho que Tá sem som. Ué, agora está com. pronto, Ah, pronto. deixa eu tirar aqui. Só para ilustrar, né, que a fala da Silvia, da Ana, do Bernardo me remeteram a algo que eu acho que é ilustrativo, que é um filme que chama, acho que é propício o nome do filme para o nosso encontro. Ele chama Viva, a Vida é uma Festa. É um filme da Disney, né? Eu vou dar um pequeno spoiler, peço desculpa aí para quem não Ah, conhece. tá. Viva a vida? É uma festa. Viva, dois pontos. A vida é uma festa. Tá. Peço desculpa para quem nunca viu, eu espero que esse spoiler, que é só o inicinho do filme, seja mais um convite para assistir do que algo que atrapalhe a história, né? E é a história de um menino, ele vem de uma família de sapateiros e ele sente uma vontade irrefreável de ser músico. E a música é proibida na família dele. E ele tem que treinar escondido, porque a família dele não pode nem sonhar que ele tem um violão. E em um determinado momento, ele descobre que ele é tataraneto de um grande músico da cidade dele. Então, eu fiquei pensando, né, até que ponto essa negação da família dele, até que ponto essa ruptura com a origem dele é, de fato, um reencontro com uma origem verdadeira. Né? Então, eu acho que esse filme mostra isso, esse debate de uma forma muito bonita, né? De que às vezes essa aparente ruptura, na verdade, é um reencontro, né? Então, só para não estourar o tempo, né, e fazer essa sugestão final. Bem, Olha, André, eu bem. vou só agradecer, porque eu não tenho condição, eu vou ter que parar, viu? Eu É, anotei o filme, eu vou ver, mas a gente vai ter que parar por aqui. Diga, Sérgio, você ia falando obrigado, alguma coisa? obrigado, não, te agradecer muito, né? Realmente foi um negócio. Estou pensando até conversar com o Luciano aqui, e o Bernardo e tal, se a gente não pode continuar em julho essa conversa, né? Porque realmente foi uma coisa tão rica, né? Falso self é uma coisa tão importante, tão fundamental. Eu concordo com você nesse certo rigor conceitual, né? Falso self, porque o falso self sabe que é falso. Aí o vazio aparece dentro da pessoa, não adianta, né? O Neruda sabia que ele não chamava Neruda o tempo todo, né? Ele tem certeza disso. E, o... e é isso, quero agradecer demais, te dizer que veio gente de Brasil inteiro para te assistir aqui. Eu tenho uma predileção muito grande pelo grupo lá do Triângulo Mineiro de Uberaba, que tem gente aqui, a Diva, né? Eu não sei se tem mais gente. O pessoal me apoiou muito aqui nesse convite a você, tá? Um beijão, Olha, então. eu agradeço a todas as perguntas, porque a gente fica pensando, né? Quando vai desenvolvendo, é a coisa da relação, né? Vai conversando, vai desenvolvendo a cabeça, ajuda a pensar.
né? Muito obrigada a todos, Obrigada, Ana. foi uma boa manhã de sábado. Obrigada.